ele está retirado de pauta. Retirado, né? Porque há um pedido de desistência em face de uma homologação que foi realizada entre a CAB. Então está sendo retirado para a decisão monocrática, que já foi proferida. Obrigado. Consignar isso em ata. Tá? Continuando o julgamento, a pauta, vamos chamar o 54 da pauta física. O recurso de apelação, a Ana Paula Pereira Seba e outro, e apelado o Estado de Mato Grosso. Esse processo é da minha relatoria. É um recurso de apelação civil interposto por Ana Paula Pereira Seba e Yara Fátima Gonçalves contra a sentença proferida pelo juiz da primeira vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido exordial de reconhecimento do alegado direito de nomeação em virtude da classificação em concurso público. O juiz Acó entendeu inexistir provas suficientes da preterição sustentada pelas autoras da demanda. Em resignadas, asseveram as apelantes a existência de nomeações, desistências e contratações temporárias que, somadas, alcançam as suas colocações no certame, circunstâncias que fazem surgir a certeza do direito pretendido. Defende que a decisão estilizada merece reforma, posto reconhecer os fundamentos por ela apontados. Porém, realizar cálculo de vagas diverso das provas coligidas aos autos. O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao apelo, requerendo seu desprovimento, ao fundamento de que as recorrentes, uma vez que meramente classificadas, possuem apenas expectativas de direito. A Procuradoria de Justiça, mediante parecer da lavra do doutor procurador Leonir Colombo, opinou pelo desprovimento do recurso. Eis a síntese. Concedo a palavra ao digno advogado pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo desembargador Márcio Vidal, douta Procuradoria de Justiça, desembargadora Maria Erotides, Helena Maria, que cumprimento os demais desembargadores, sociedade, colegas advogados, meus clientes, obrigado pela confiança. Antes de entrar na defesa, desembargador Márcio Vidal, eu preciso fazer um elogio ao Tribunal de Justiça pelos seus servidores. Me é esta obrigação. Enviei um e-mail solicitando a inclusão da pauta, solicitando o pedido de preferência e fui respondido em menos de 5 minutos. Como é bom saber que o Tribunal de Justiça está por nós com tantas ferramentas que vocês oferecem. E esses servidores sempre têm nos atendido em os nossos anseios. Muito obrigado. O caso em questão é discutido e rediscutido várias vezes por esta Câmara. Helena Maria, desembargadora, agora há pouco fez um julgamento num caso análogo, nas mesmas circunstâncias, qual seja, são candidatos aprovados no concurso público que por alguma forma foram preteridos. Candidatos que estudaram, candidatos que fizeram esta maratona indizível, aprovados, classificados ali dentro do concurso público, e que foram preteridos em razão de contratos temporários. Precisamos, neste momento de sustentação oral, fundamentar as nossas teses no sentido de averiguarmos elas têm o direito ou não têm. O contrato temporário pode se convalidar num direito subjetivo do candidato à nomeação? Para isso, nós temos que fazer uma análise de pressupostos, tais quais, primeiro, quando as apelantes entraram com a ação, o prazo do concurso já havia terminado? Não. É incontroverso nos autos, é incontroverso dentro do processo que na data de 26/6/2014, o concurso ainda estava válido.
Então, as minhas clientes ingressaram com a ação dentro do prazo, não permanecendo inerte frente ao desmando do Estado. Pois bem, existe entendimento jurisprudencial que acosta a nossa pretensão, desembargadora Maria Herotides? Será se nós temos como nos socorrer em jurisprudências superiores? Sim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, quando abertas vagas a concorrer à preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada, eu tenho aqui um elemento arbitrária e imotivada por parte da administração, e quando a expectativa de direito é convolada em direito subjetivo no momento em que a administração evidencia a necessidade. Senhores, as minhas clientes estão trabalhando para o Estado há mais de 10 anos. Será se realmente esses contratos são temporários ou a administração pública está utilizando um subterfúgio para não contratá-las? Para não nomeá-las, perdão, através desses contratos? Então, dentro desta análise, existe não mais a temporariedade, e sim a necessidade de nomeação. Resta, então, que não é controverso, inclusive na decisão de piso, essa circunstância da não temporariedade, da não excepcionalidade. Pois bem, a decisão de piso, ela reconhece, doutor Vidal, que o edital de concurso previa a existência de vagas para o cadastro reserva, que é direito daqueles que comprovam a existência de vagas irregularmente a serem nomeados, e que, de fato, os temporários à prova da contratação enseja o reconhecimento do direito à nomeação, e a existência ainda de contrato temporário é prova inequívoca da necessidade. Analisem, doutores, dentro do processo, ele foi sendo alimentado todos os anos com as circunstâncias que aqui dissemos. Nós não apenas tiramos um único flash do momento da interposição, e sim, nós viemos alimentando este processo de modo a demonstrar que a administração pública, quando entramos com o processo, tinha 37 contratados temporários. Em 2015, nós tivemos 43 contratados de forma precária. Em 2016, 56. Em 2017, absurdos 76. 2018, 77 temporários. E as minhas clientes que passaram em colocações a 193ª Yara Fátima Gonçalves e do 110ª Ana Paula Pereira, estas estão brigando na justiça para serem nomeadas. E os contratos estão lá, cada ano crescendo mais. Então nós não podemos caracterizar essa excepcionalidade. Então, o juízo de piso, no cálculo que ele fez, baseado em cima desse contexto jurisprudencial, apresentando a vaga, ela é composta pelo número de convocados. Quantos foram convocados para o concurso? Pelo número dos candidatos desistentes, porque tem candidato que fala, não me interessa nesse momento, eu quero algo melhor. E sim, por essas vagas temporárias. A decisão de piso, ela reconheceu como 169 convocados, 31 desistentes, contudo, reconheceu apenas 20 temporários. Não existe esse número de 20 temporários. Fiz, com todo zelo, chegar na mão de vossas excelências memoriais, no sentido de que no anexo 5, representando uma prova de dentro do processo, 37 temporários. Isso em 2014, porque conforme eu demonstrei, nós estamos acrescendo a cada ano mais temporários. Dentro deste conceito, cálculo puramente matemático, cálculo puramente simples e matemático, nós temos que a classificação deveria acolher os candidatos nomeados até a 237ª colocação. As minhas clientes estão aqui sabendo que o 215º, 215, recebeu do Tribunal de Justiça a tutela e está nomeado.
recebeu. Candidato que está à frente recebeu. E elas estão aqui hoje para poder buscar esse contexto de justiça dentro da jurisprudência. A douta Procuradoria de Justiça, muito zelosa, fundamentou muito bem o parecer, mas houve também divergência no cálculo. Reconheceu os 37, reconheceu os temporários, reconheceu as desistências, mas o número de convocados foi menor do que nós provamos dentro do processo. Por que isso? Por que aconteceu isso? Porque nós juntamos, na ânsia de provar as vossas excelências, inúmeros números, e um processo que deveria ser mandado de segurança pela simplicidade, deveria ser mandado de segurança pelo direito líquido e certo que nós suscitamos, de certa forma causando essa confusão. Todas as provas em que nós fundamentamos esses números estão dentro do processo e são documentos oficiais. Nós tivemos o zelo de trazer cada nomeação, imprimindo o Diário da Justiça, trazendo minuciosamente tais provas. Busco excelências, fazer com que estas servidoras, pessoas que laboram para o Estado de Mato Grosso, tal qual os servidores do Judiciário que eu acabei de elogiar, que elas possam ter o direito à nomeação e findar este processo, porque é uma angústia. A cada julgamento, a dor no coração. O que vai acontecer da minha vida? Então, desses argumentos, precisamos ser justas com essas apelantes, que estão até os dias de hoje trabalhando para a administração pública, produzindo para o nosso Estado e aplicando o entendimento já esposado por esse tribunal, no sentido de dar provimento, dando direito à nomeação dessas apelantes. Claro, doutores, apenas uma ressalva, é muito difícil levar essa matéria para o STJ. A súmula 7 não deixa que a gente faça revolvimento de matéria probatória, por isso que peço muita atenção a esses números para que a gente possa realmente fazer justiça. Muito obrigado, agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado. Agradeço a intervenção do digno advogado. Ouça-se a douta Procuradoria. Eu ratifico o parecer. Está ratificado, portanto, em plenário o parecer. Voto. Egrégia Câmara. Conforme relatado, pretende às recorrentes o provimento do seu recurso para que sejam julgados procedentes pedidos vinculados na inicial da ação de base, sob o argumento de que demonstraram devidamente que estão sendo preteridas em seu direito à nomeação no cargo público de técnico da área instrumental do governo. TAGE, perfil advogado. Denote-se dos autos que Yara Fátima Gonçalves e Ana Paula Pereira Seba se submeteram ao concurso regulado pelo edital 005/2009 da Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso, para o qual estavam previstas, inicialmente, 71 vagas, no qual obtiveram a 193ª posição, a primeira, e a segunda, a 210ª colocação, respectivamente. O resultado do referido certame foi homologado em 29/6/2010 e, prorrogado seu prazo de validade, este se escoou em 29/6/2014. As apelantes ajuizaram a ação de conhecimento em 26/6/2014, em que pugnam por suas nomeações e posses no aludido cargo, fundamentando que, embora anunciadas 71 vagas, a administração pública, em decorrência do concurso em questão, à época da propositura da ação, já havia realizado 145 convocações. Isso está nas folhas 128/131. Quantitativo que defende dever ser somado às desistências, 31 desistências, nas mesmas folhas mencionadas, e às contratações temporárias, 37, folhas 183 até as folhas 188, ocorridas até aquela ocasião, a fim de se confirmar o total de nomeações que o poder público evidenciou terem sido necessárias até o vencimento da validade do concurso. Assim, ter-se-ia que adicionar
as 145 convocações, as 31 desistências e 37 contratações temporárias, chegando-se então a um total de 213 surgimentos de vaga durante a vigência do mencionado concurso. Sob esse raciocínio é que as apelantes defendem que suas colocações, a 193ª e a 210ª, estão alcançadas e que, por isso, dever-se-lhe-ia ser assegurado o direito à nomeação e posse. Registre-se que os requerentes comprovaram que elas próprias se submeteram a consecutivos contratos temporários de trabalho junto ao ente apelado, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Lazer do Estado de Mato Grosso, folhas 50/55. Além disso, trouxeram aos autos uma informação, folhas 213 e 221 verso, prestada pela Procuradoria-Geral do Estado, em 12 de 3 de 2014, na ação civil pública, acerca do estágio em que se encontravam os concursos públicos objeto daquela demanda, que dá conta da necessidade do preenchimento de mais 44 vagas de advogado pela SEDUC. O juízo de primeiro grau, inicialmente, indeferiu o pedido de liminar, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento, que, sob a relatoria da juíza de direito Wandimara Zanolo, teve a antecipação de tutela deferida em 18 de 12 de 2014, o que resultou na posse e entrada em exercício das apelantes em janeiro de 2015, folhas 477 a 486. Na ocasião do exame de mérito, o recurso passou a esta relatoria, haja visto o voto vencedor no sentido do desprovimento do recurso, porque não vislumbrei a presença do perigo de dano que justificasse a concessão da tutela de urgência pleiteada, de modo que fora mantida a decisão negativa atacada. No juízo de origem, ao decidir o feito, o magistrado sentenciante entendeu que as desistências de posse e pedidos de exoneração por si só não importam no automático direito de nomeação ao próximo candidato da fila, e assim julgou improcedente os pedidos formulados pelas apelantes, notadamente porque, somado o número de convocação ao de contratações temporárias, não se alcançam as suas classificações. Inconformado, as apelantes interpuseram este recurso de apelação, defendendo a necessidade da reforma da decisão invectivada. Sustento que o juiz singular reconheceu os fundamentos por ela apresentados, todavia realizou cálculo diverso das provas juntadas ao processo. Compulsando os autos, verifico que, ao tempo da propositura da ação de base, cuja inicial foi protocolizada em 26 de 6 de 2014, 3 dias antes do esgotamento do prazo de validade do concurso, que se deu em 29 de 6 de 2014, haviam 37 contratações temporárias e 145 nomeações e 31 desistências de posse. Em 16 de 7 de 2014, as apelantes peticionaram nos autos, demonstrando que o número de nomeações foi elevado a 169. E em 16 de 6 de 2016, informaram novos números, dentre os quais 3 exonerações ocorridas durante a validade do concurso em exame, a última delas em 22 de 8 de 2012. Sobre as desistências de posse e exonerações mencionadas, tenho que, haja vista o edital ter ofertado inicialmente 71 vagas, é lógico e razoável concluir que, à medida que foram surgindo a necessidade e conveniência de novas nomeações, hipótese nas quais se inserem aquelas desistências e exonerações, a administração as foi realizando, tanto que,
No caso concreto, denotam-se 98 nomeações excedentes ao divulgado no instrumento regulatório do certame. A cada convocação efetuada pelo ente público, é certo que os candidatos possuem o prazo de 30 dias a partir da publicação do ato de nomeação para tomar posse. Passado esse lapso temporal, conclui-se pela desistência e, de consequência, pela possibilidade de novos chamamentos. Com efeito, não há considerar o número total de desistências e exonerações havidas ao longo de todos os 4 anos de validade do concurso, como se representassem, ao final do aludido prazo, um número remanescente de vagas em aberto, a despeito de todas as nomeações excedentes que o apelado realizou. Afinal, os sucessivos chamamentos publicados, inegavelmente, se deram, dentre outros, em decorrência de tais fatos. Sob esse raciocínio, afigura-se-me lógico computar apenas as desistências referentes às convocações realizadas durante os últimos 30 dias de validade do concurso, haja vista lapso temporal de aguardo pela posse, que assim poderá se dar após vencido o certame, posto que, a toda evidência, corresponde a vagas surgidas durante o seu prazo de validade, de modo que, portanto, deve ser com elas contemplados os candidatos naquele aprovados e os habilitados. Desse modo, extrai-se das folhas 551 a 553 que as publicações ocorridas nos últimos 30 dias do concurso público sobre análise se deram de 12 a 27 de 6 de 2014, tendo havido, dentre elas, 8 desistências, sendo este um número relevante no caso. No que tange às contratações temporárias citadas nos autos, nota-se que as mesmas nada têm de precário, visto que correspondem, em verdade, a sucessivas renovações, a maioria delas perdurando há mais de 6 anos, havendo registro de algumas, inclusive, cuja duração, à época, já se estendia por 10 anos. É exatamente essa circunstância que os tribunais pátrios têm reconhecido como prova de preterição de candidatos habilitados em concurso, cuja expectativa de direito à nomeação e posse assim se convala em um direito líquido e certo. Destarte, no caso concreto, as 169 nomeações hão de ser somadas às 37 contratações temporárias e 8 desistências de posses havidas nos 30 dias derradeiros do prazo de validade do concurso regulado pelo edital 005/2009, realizado pela Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso para atendimento da demanda de mão de obra da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, a fim de aferir o quantitativo de vagas surgidas durante o seu prazo de validade, que, no caso, corresponde a 214 vagas. Pelos fundamentos delineados, em vista da colocação das apelantes do certame, 193ª e 210ª, patente que elas se inserem no número de vagas surgido durante o prazo de validade do concurso ao qual se submeteram. Posto isto, tenho que a pretensão recursal merece acolhida. Forte nessas razões, dou provimento ao apelo interposto por ambas para determinar as suas nomeações e posse ao cargo de técnico de área instrumental do governo, no cargo perfil advogado, na forma do item 19.8 do edital 005/2009 do SAD, de consequência, inverto o ônus sucumbencial. É como estou votando. Desembargadora Erotides.